Quando a gente diz que Curitiba tem todas as estações climáticas no mesmo dia, não é brincadeira, não é nenhum exagero, não. Os últimos 4 dias mostraram isso. Nesta semana, além de sol e chuva, os termômetros chegaram nos 30 graus e 2 dias depois passamos pelos 5 graus de temperatura. E com tanta variação, como cuidar da saúde? Curitiba é conhecida como a capital, onde é possível vivenciar as 4 estações num só dia. É por isso que muita gente sai de casa prevenida. Nos últimos 2 meses, a cidade apresentou variações drásticas no tempo. O frio tem sido intenso, mas quando menos se espera, o sol aparece e eleva as temperaturas em pleno inverno. E para não pegar aquela gripe ou resfriado, muita gente segue dicas populares, que em alguns casos foram passadas de geração para geração. Não sair, de noite na friagem, quando tá chovendo, ficar dentro de casa, Toma suco de laranja. Eu costumo tomar extrato de própolis e como bastante alho e balanceio a alimentação. Bastante líquido durante o dia e faço academia. São várias as receitas para não ficar doente, mesmo com as mudanças bruscas de temperatura. Mas nem sempre o senso comum está certo. Existem muitos mitos envolvendo os cuidados com a saúde no inverno. O médico pediatra Gilberto Páscola explica que existem muitas ideias erradas sobre a prevenção da gripe e do resfriado. Entre elas estão: as crianças que ficam no sereno têm mais chances de pegar um resfriado. Parcialmente mito, parcialmente verdade. Porque se a criança estiver na rua, mas estiver bem agasalhada, estiver bem protegida do frio, isso não traz problema para a criança. Sair de casa num dia de frio com o cabelo molhado pode ocasionar uma gripe. Para acontecer de você pegar realmente uma doença, uma infecção, você teria que já estar com o vírus no organismo e, além disso, se expor num ambiente mais frio sem estar protegido. Mas se você estiver protegido ou não tiver o vírus, não tem risco de você pegar infecção nenhuma. O ar-condicionado é o vilão de gripes e resfriados. O grande problema do ar-condicionado é que ele acaba tirando muita umidade do ar. Então, se você estiver num ambiente só com ar-condicionado, você acaba tirando muita umidade do ar, então a via aérea ela acaba ficando mais ressecada e com isso ela funciona menos. Então o segredo para quem usa ar-condicionado em casa ou no ambiente de trabalho é ter alguma coisa que sempre esteja umidificando o ar. Tomar vitamina C em comprimidos previne gripes e resfriados. Isso como proteção para a infecção, você tomar vitamina C a mais, não. Porque se você tiver uma deficiência, porque a tua ingesta é muito ruim, você tem uma alimentação muito ruim, pode facilitar infecções. Se você tem uma alimentação normal, não tem sentido nenhum você tomar vitamina C a mais, porque toda essa vitamina C a mais, ela acaba saindo na urina e não tem efeito nenhum no organismo. As crianças e os idosos devem ter atenção redobrada. Quando apresentarem sintomas de gripe, como febre e dores no corpo, é necessário procurar o acompanhamento médico com urgência. É fundamental tentar se alimentar o mais saudável possível, lógico, não forçar a comida, principalmente para criança, mas líquido tem que tomar. Então não esquecer de ingerir bastante líquido. O repouso, em que o organismo tem que recuperar, então repousar a criança. E evitar muitas medicações caseiras, tudo isso tem que evitar. Tudo sempre orientação médica adequada. Bom, e para ir mais a fundo nesse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com a médica infectologista Marta Fragoso. Tudo bem, doutora? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? A gente viu aí várias dicas na reportagem. É possível evitar a entrada do vírus dentro de casa ou tomar algumas medidas realmente para evitar ter problemas nessa época? Então, veja, os vírus, os agentes das doenças infecciosas, eles estão circulando nos ambientes, nas superfícies. E nós temos que ter hábitos saudáveis, como o doutor Gilberto já ressaltou ali, de uma alimentação saudável. Não adianta, em alguns períodos, você querer repor excessos de vitaminas, de sais minerais, porque realmente o seu organismo vai excretar, vai eliminar. Então, nós temos que ter hábitos saudáveis de uma forma geral, boa alimentação, repouso com as horas de sono adequada e claro, o povo curitibano tem uma versatilidade incrível para poder se adaptar a essas mudanças bruscas que acontecem mesmo num dia. E aí nós temos que nos vestir adequadamente. Quer dizer, se a temperatura sobe, nós temos que usar menos roupas, ventilar os ambientes para reduzir os fungos. Se esfria, nós temos que manter calorias, temos que ter uma alimentação, obviamente, mais rica em calorias, nos proteger com agasalhos, nos expor menos a essas bruscas mudanças térmicas nos ambientes.
Mas como a gente viu, cada um tem sua receitinha caseira, né? Um solo em própolis, outro solo em mel, em chá. Isso realmente, pontualmente, não ajuda tanto? Tem que ser um costume, pelo que eu entendi? É isso, não? Então, assim, se você tem uma gripe, claro que aí o chá é um hábito adequado, porque você está repondo líquido, né? O chá quente te repõe caloria, tem até um efeito anti-inflamatório. A ingesta do alho não é num dia você ingerir uma quantidade excessiva de alho. Aliás, ninguém vai te aguentar, né? Mas o alho realmente tem um antibiótico natural que se chama alicina. Então, se você ingere habitualmente o alho, ele te protege. Sucos ricos em vitamina C. Então, se você é saudável, tem uma alimentação saudável, isso vai te proteger dessas mudanças bruscas de temperatura, desses fatores de risco. Se você está nos seus extremos de idade, a criança, o idoso, então, eventualmente há uma certa dificuldade de ingesta, o idoso não toma muito líquido, então tem que oferecer, a criança também. Se há alguma dificuldade em termos de saúde, de não absorção dos alimentos, aí deve-se procurar um médico para uma orientação, para uma reposição, mas com orientação médica. Agora, vou te fazer uma pergunta em causa própria, mas com certeza de milhares de pessoas também que convivem com a rinite. Hoje, inclusive, eu estou para lá de atacado da minha rinite. Nesse tempo maluco, ela costuma aparecer e atacar de forma mais intensa. Tem como a gente se habituar melhor a isso, esses tipos de problemas alérgicos? A rinite realmente é uma alergia, não tem cura, você vai ter que se adaptar, ter orientação médica quanto ao uso dos antialérgicos, dos antihistamínicos. Mas você vai sofrer em temperaturas úmidas ou frias, os ambientes vão estar fechados, o que também não é o ideal, deve se ventilar, mas os ambientes vão estar fechados, com mais ácaros, com mais fungos. Se você tem o tempo mais quente, aí você tem a exposição às poeiras, aos pós, ao pólen. Então, é um desconforto que você vai ter que aprender a conviver. Rodrigo, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, ter que conviver. Inclusive, quando o tempo está muito úmido, a gente, claro, fica atacado, mas no sol parece que a sensação piora, né? Quando você está com a rinite alérgica, né? Incrível. A sensação é muito pior. Aí a tua mucosa seca, né? E aí a pólen, poeira, eles têm um assentamento desses locais de uma forma mais acessível. Então, hidratação para você é fundamental, além da orientação do uso do antihistamínico. Não só para mim, para todo mundo. Agora, para gripes e resfriados, tem muitas pessoas que recomendam, se você deve estar com a imunidade baixa, tome um complexo vitamínico. Ajuda? Então, aqui nós entraríamos em outro assunto, porque gripe é diferente de resfriado, né? Então, a gripe é o vírus influenza, normalmente as pessoas têm sintomas mais fortes, mais desagradáveis. O resfriado já são outros vírus, é mais leve, mas a orientação aqui é sempre muita hidratação, repouso e não esquecer sempre da higienização de mãos. Isso é extremamente importante. Acho que toda vez que a gente tem essa oportunidade de estar aqui conversando com a população, lembrar que higienizar as mãos a todo momento, antes de se alimentar, após frequentar o banheiro, andar de ônibus, manusear dinheiro, qualquer coisa, antes de atender a criança, porque a mão é um excelente transmissor de micro-organismos, principalmente vírus. E lavando as mãos, a gente vai estar livre de conjuntivites, mesmo de gripes, de resfriados. Então, esse é um hábito de higiene fundamental, lavar as mãos sempre. E não só confiar na receita caseira nessas horas, né? Em algum tipo de problema, procurar uma ajuda médica, né? Sem dúvida. Sem dúvida, sempre procurar o auxílio médico, não se automedicar, né? Então, há aquele hábito da automedicação, muito anti-inflamatório. Felizmente, os antibióticos, hoje, já existe uma legislação protegendo o não uso inadequado, indiscriminado, só se vende com receita médica, pelo menos eu acho que isso acontece na maioria das farmácias, mas não fazer abuso de medicações, isso pode piorar o seu quadro. O uso de anti-inflamatório, analgésico, você pode ter sangramento digestivo, mascarar algum quadro. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Obrigado, boa noite. Boa noite. À disposição. E você vai ver depois do intervalo, o governo apresenta o sistema da delegacia eletrônica no Paraná. E o alerta do Detran para a atualização de endereço dos donos de veículos. Não saia daí, a gente volta em instantes.